Entrevista. Vamos falar com esse entende de coração, não só porque é cardiologista, mas porque torcedor do Bahia tá aí vivo, saudável, feliz e esperançoso com a SAF dia 3. É sábado, hein, doutor? Mas o doutor está aqui para falar sobre hipertensão. Doutor Everaldo Ribeiro, da Clivale Mais. Você pode mandar perguntas para ele através do 9905-9230 ou você pode ligar para a gente, 71-3332-9230. Doutor, sintomas de hipertensão arterial, inchaço no corpo, o que mais? Na verdade, assim, em primeiro lugar, bom dia ouvinte, Saúde FM, Marcelo Carvalho, Darino Sena, Vivaldo. Vamos mandar também um abraço pra Marina Silva, nossa amiga em comum, grande jornalista, fotógrafo, jornal Correio. Mãe de gêmeos, que saudade de você, minha amiga. Um beijo. Um beijo também pros pais dela, que são pessoas maravilhosas, pro irmão e vamos que vamos. Assim, na verdade, a gente fala de uma doença que é uma doença sistêmica, né? Então, assim, ela tem uma aparição exuberante, ela pode dar vários sintomas e, principalmente, pode ser assintomática. Então, esse é o grande risco. Por isso que fala que é uma doença traiçoeira. Muitas vezes, a gente não tem os sintomas iniciais, como de costume, de hipertensão, de cefaleia ou inchaço no corpo. Geralmente, na maioria das vezes, ela é completamente assintomática. Quando ela abre um quadro que o paciente percebe, o grande risco é esse, já está com alguma doença estabelecida, uma causa mais grave, e aí dificulta o tratamento. Por isso, o importante é sempre estar fazendo avaliação com o seu médico, o seu cardiologista, para definir e dar o diagnóstico precoce dessa doença. Mas vamos lá, os sinais, quais seriam? Se eles resolverem aparecer. Para nossa sorte, não, porque os sintomas são uma sinalização de alerta do corpo que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Geralmente, os sintomas já vêm com a hipertensão mais elevada, né? A dor de cabeça, às vezes uma turbação visual, um mal-estar, uma tontura, que muita gente pensa que é hipotensão, né? Às vezes a pessoa está com uma crise hipertensiva e sente tontura, mal-estar, às vezes inchaço na perna, né? Edema nos membros inferiores, também é uma das causas que pode causar a hipertensão arterial também. Doutor Everaldo, muito obrigado pela sua participação nessa parceria com a Clivale Mais. Então, mas para prevenir, o que é que a pessoa, o futuro paciente deve fazer? Eu sempre costumo assim, na verdade, hoje em dia a gente busca menos usar a medicação e mais conscientizar a população, né? Então, você leva uma vida com alimentação saudável, fazer atividade física, e principalmente hoje em dia a questão do estresse, né? Então você falou ali de tomar cervejinha, eu acho que não tem nenhum problema se for uma coisa moderada, você se divertir, você se reunir um pouco com os amigos também para combater a questão do estresse e principalmente levar a vida saudável, né? Atividade física, alimentação é o principal ponto de combate à hipertensão arterial. Doutor, eu entrei na academia recentemente. E o meu preparador físico, ele pediu para eu procurar um cardiologista porque ele achou que eu poderia ter algum pequeno problema no fígado ou nos rins, né? E que isso está relacionado à hipertensão. Eu queria que o senhor explicasse essa relação entre hipertensão, fígado e rins. Porque, na verdade, e atividade física. Porque é importante assim, a hipertensão, como eu falei, é uma doença sistêmica, então ela não se restringe só ao coração, né? Você está submetendo o seu corpo a uma carga pressórica que pode levar danos em diversos órgãos, né? Nos rins, na parte até da disfunção sexual, parte cerebral, doenças cerebrovasculares. Então, assim, por isso que é importante fazer essa triagem, não só o diagnóstico, tá? Você tem que fazer o estadiamento desse paciente, para saber em que nível está essa hipertensão, se já tem algum comprometimento de órgãos-alvos, e a gente direcionar o tratamento, se for medicamentoso ou não, diante esses sintomas que você tem. Doutor, o que é hipertensão? A hipertensão arterial, conceitualmente, é quando você tem uma elevação da pressão sustentada acima de 140/90, né? Então, quando você tem uma elevação da pressão sustentada acima de 140/90, a gente tem um diagnóstico de hipertensão. Sustentada quer dizer constante? Constante, acima disso. Doutor, desculpe. Não, porque assim, é importante falar assim, eventualmente a nossa pressão pode subir, né? Por exemplo, quando você falou de aumento de preço da escola, tenho certeza que algumas pessoas quando ouviram, a pressão subiu, né? Não tem jeito. Então, quando você fala do Bahia, então são várias coisas que Estamos de férias, doutor, desse assunto, deixa quieto. Então, são elevações temporárias, momentâneas, que não quer dizer hipertensão arterial. Isso aí sustentadamente. Agora, o que provoca o aumento da pressão, além da situação de estresse? Alimentos, o que mais? A gente nunca fala que tem um fator exclusivo de elevação da pressão, né? É uma doença que
tem vários fatores que levam a pressão arterial. A gente vai falar do normal, né, que é histórico familiar, a parte genética, mas vai também da idade, do sexo, vai também depender do seu estilo de vida, como está a sua alimentação, como está você fazendo atividade física. E uma coisa também importante que é a questão do sono, né, a apneia do sono pode levar à hipertensão arterial. E hoje em dia, basicamente, principalmente depois da pandemia, a gente vê que a parte emocional tem tido um fator relevante no aumento da pressão arterial, né? Porque mexe com a parte emocional, tudo isso aí. E nesse caso, por exemplo, a pessoa individualmente, como é que ela pode fazer para baixar a pressão? Eu falo que o principal remédio se chama dieta, atividade física e a parte de trabalhar a parte emocional. Fazendo isso, você vai ter um ganho enorme de qualidade de vida, vai melhorar o estresse e isso tudo ajuda no combate da pressão. E naquele momento... Ali, né? Eu sei que o senhor está falando tudo para prevenir, porque a velha frase que prevenir é melhor do que remediar nunca vai morrer. Mas eu digo, naquele momento, a pessoa começa a ter os sintomas. O que é que ela pode fazer imediatamente, antes mesmo até de procurar um especialista? Na verdade, a primeira coisa que eu falo é você controlar a sua alimentação, né? Você diminuir o sal da alimentação, você tentar evitar alimentos industrializados e procurar, quando puder, o médico, né? A gente fala de pressão, assim, se a pressão sua deu 14/9, não é porque você tem o desespero de procurar emergência, de tudo. Você já começa a fazer o controle alimentar, já começa a fazer uma atividade física de leve intensidade e procura seu médico para fazer essa triagem, para ver se você precisa de usar medicação, se apenas é mudança de estilo de vida, tudo isso para avaliar melhor. A gente está conversando com o cardiologista da Clivale Mais, doutor Everaldo Ribeiro, cardiologista e tricolor sobre hipertensão. E aqui estão chegando alguns relatos e dúvidas pelo nosso chat. Estamos ao vivo, viu, galera? No canal da Salvador FM, no YouTube. Marcelo, por favor, beijo aí pro povo, Marcelo. Não é todo dia que o povo tem essa benesse, a oportunidade da gente poderes ver a gente. Essa sorte de me ver, não. Ninguém quer me ver. O povo quer lhe ver, rapaz. O galã desse negócio aqui é você. Aonde? O homem que destrói corações com essa voz fantástica. Mônica Cristina, doutor. Aliás, um beijo pra Mônica Cristina, pra Janete Peixoto, a galera que tá ligada no nosso chat. Tô sentindo falta aqui de minha mãe. Toda vez que abre o YouTube, minha mãe aparece. Mãe, cadê você, mãe? A Mônica Cristina fala o seguinte: essa semana, doutor, fui pra emergência e estava sentindo muita dor no braço. Cheguei lá, fiz eletrocardiograma, só que não deu nada no exame, graças a Deus. Deu inflamação no ombro. E aí ela complementa. A minha cardiologista mandou fazer 2 exames, mapa e esteira. Eu fiz, estão aqui. Os exames, graças a Deus, não deram nada. E muito medo e tudo mais. A mensagem da Mônica, o que você tem para dizer para ela em relação a essa questão do... Muitas vezes as pessoas sentem dor no ombro, acham que é infarto, alguma coisa, se desesperam, né, doutor? Mas é melhor prevenir do que remediar, né? Eu prefiro ter a dúvida. A pior coisa é a dúvida. Então, se tá na dúvida que tem vai fazer. Procura no centro de emergência, faz a avaliação, né? Porque às vezes o que parece medicina não é. Então é bom sempre estar avaliando direitinho isso para dar um diagnóstico precoce. Por exemplo, se for um infarto e você chega precocemente à emergência, você muda totalmente a qualidade de vida desse paciente no futuro. E se você identifica nas primeiras horas, você faz o tratamento específico e o paciente fica sem sequela cardíaca decorrente disso. Então, na dúvida, é melhor fazer a avaliação na emergência, depois procurar seu médico, continuar a investigação, porque na emergência, muitas vezes, você dá o diagnóstico se é infarto ou não é, mas você não afasta a doença coronariana. Então, você precisa fazer essa avaliação depois, ambulatorialmente, com os exames. Hoje em dia, a gente tem um arsenal diagnóstico enorme que possibilita de fazer esse diagnóstico precoce das doenças. Então, eu acho prudente sempre fazer essa avaliação logo. Doutor, eu não sei se é o povo brasileiro, mas automedicação é uma coisa que a gente vê muito, né? Chega na farmácia, é claro, com o auxílio de um farmacêutico, a gente vai contar o caso e vai ter orientação. Mas tem gente que já chega, porque ouviu a vizinha, a amiga ou o parente falar e já chega determinando qual é o medicamento. Neste caso, qual é o risco que a pessoa corre com a automedicação? Perfeito. Você tocou num ponto que é muito comum no meu consultório. O paciente chega, às vezes, com a pressão até um pouco elevada, na verdade, até sem hipertensão, mas por conta dessas oscilações que a gente tem no dia a dia, a pressão deu alta, então usou a medicação da mãe ou da sogra, aí vão para o consultório. Porque assim, na verdade, a hipertensão, o tratamento é vasto, a gente tem diversos tratamentos que a gente pode fazer, né? Quando você usa o remédio da sua sogra, da sua mãe, você está usando um remédio que foi prescrito para ela. Isso pode implicar em sérios problemas de efeitos vasculares, cardiovasculares em você. Por exemplo, se sua pressão você teve um estresse emocional, sua pressão subiu. A pressão está alta pelo estímulo adrenérgico que você teve. Que isso geralmente é de curta duração, é coisa de meia hora, 40 minutos, 1 hora.
Aí você toma um remédio que tem ação de 24 horas. Depois que você passa o estímulo, aí o remédio continua fazendo efeito. O que acontece? A pressão baixa. E aí tem relatos de desmaios, de síncopes, decorrente dessa questão da alta medicação. Perfeito, doutor. Tem mais relação. Mamãe chegou, viu? Ufa. Tô aqui ligada como sempre. Andréa Figueira chegou também, dizendo que o doutor é exemplo de profissional. Parabéns, doutor Everaldo. Suspeito que a Andréa teve um vínculo aí com o senhor, hein, doutor? Não tem, né? Aqui o povo amiga, aqui, grande amiga. porque aqui o povo aqui, viu, doutor, é habituê. A gente já conhece a cara do Jack. Tinha uma carinha diferente. Mas, claro, excelentes esclarecimentos aqui do nosso querido cardiologista da Clivale Mais. A Janete Peixoto tá aqui dizendo o seguinte: bom dia, doutor, eu tenho pressão baixa ou normal 11/7. Só dá isso mais ou menos. Não posso tomar maracujá nem dipirona porque eu fico bêbada sem nunca ter bebido. Que mais aqui? Deixa eu ver. Aqui só todo mundo... Então isso não é mito não, né? Não. É porque, na verdade, tem pessoas que têm já uma pressão limítrofe, né? Então, quando você toma algum estímulo que possa fazer com que baixe mais a pressão, tem medicações, por exemplo, de dipirona, quem tem pressão baixa tem que ser evitado, porque também ajuda a baixar essa pressão. Em relação a peso, altura, isso também interfere? Assim, são variáveis que, principalmente o peso, né? A hipertensão está muito associada com a obesidade, é um dos fatores de risco para a hipertensão arterial. Na verdade, assim, a pressão depende muito do biotipo, né? Se você tem uma pessoa, uma menina jovem, magra, baixa, a pressão dela geralmente vai ser mais baixa, né? Diferente de uma pessoa obesa, né, que não tem todo o controle, a pressão geralmente vai ser mais alta também. Dalsan, das Sete Portas, manda aqui uma pergunta para o doutor. Bom dia, Marcelo, Darino. Bom dia, Dalsan. Bom dia ao doutor. Minha dúvida é a seguinte: o pessoal fala muito sobre chá, suco, da casca de maracujá, essas coisas realmente ajudam a combater a hipertensão? E se ajuda, quais são? Na verdade, assim, não vai tratar a doença, tá? Você pode usar, exemplo, se você teve um momento de estresse, alguma coisa, você está um pouquinho estressado e sua pressão está um pouquinho alta, não tem problema, o chá ajuda você a relaxar, então de certa forma vai agir naquele momento para tirar o fator desencadeador da pressão arterial. Mas não serve como você tratar a hipertensão com chá. Você trata aquele momento, o fator desencadeador, se você tá com dor abdominal, você toma um chá para aliviar, aí você vai ajudar a tratar a causa naquele momento, mas não para tratamento da doença cronicamente. Chegou também aqui agora um áudio de Marivaldo, da Cidade Baixa. Bom dia, Mari. Bom dia a todos os ouvintes de Salvador FM. Eu tô vendo aí na maioria das entrevistas referente à saúde, né? Como nesse caso aí da hipertensão e a outra que foi da nutricionista ontem. Como se alimentar saudavelmente se cada vez mais nossos governantes aprovam mais agrotóxicos potentes e prejudiciais para a saúde? Como ter alimentação saudável desse jeito? É difícil, porque os orgânicos são muito caros. Compete razão, mas um desabafo do que uma pergunta. A gente sabe também que impacto financeiro, de certa forma, também faz com que você não tenha condições de ter a gente sabe hoje em dia, né? Que não tem condições de você, às vezes, ter acesso à medicação, de você ter acesso à alimentação. Isso dificulta muito o tratamento. E ele tem razão, porque saiu recentemente uma pesquisa que se os alimentos tivessem mais qualidade, tivessem um outro tratamento, as pessoas até fariam um sacrifício um pouco maior para poder pagar, né? Doutor, atenção aqui ao quadro descrito pela Luzinete do Calabetão. Beijo, Luzinete. Eu tenho hipertensão, faço uso diário de 2 remédios diferentes. Quando a pressão tá baixa, tá 16/9, porque normalmente é 19/11, chegando a 20 com muita facilidade. Quando eu faço o exame do mapa, eu dormindo, é quando ela mais sobe, chegando a esses 20. Na verdade, assim, 2 coisas. Quando você chega em valores elevados de hipertensão arterial, você Rapaz, tem 20 é barril, né, doutor? você tem que começar a pensar que a gente chama de hipertensão secundária. Existem algumas alterações hormonais, algumas coisas que podem levar a pressão subir nesses valores. E se você não tratar a causa e não fazer uma investigação para definir o que é que está causando isso, você não consegue, com a medicação só, fazer esse controle de pressão. Outra coisa que é muito comum hoje em dia, e as pessoas estão até procurando mais ajudas, que é a questão da apneia do sono.
ela falou que a pressão dela sobe durante o sono. Provavelmente Isso. ela está fazendo a apneia do sono. Eu tenho que fazer toda a investigação, porque pode ser uma das causas de hipertensão arterial para ela. Vamos mudar de bebida? Café. Eu sempre falo, na vida a gente tem que ter o equilíbrio, tá? Eu sou contra, na maioria das pessoas, a proibição. Eu acho que se você tem um equilíbrio, se você toma seu café e não é nada exagerado, não tem nenhum problema, não. Mas como é que a gente vai saber? É difícil determinar o equilíbrio. Ah, tá. É assim, se você toma seu café da manhã, por exemplo, e outro no início da tarde, a quantidade de café pequeno não vai ter impacto nessa questão da pressão. Pergunta de minha mãe, dona Lourdes Sena. Meu medicamento sumiu das farmácias Losartana. Como estou fora, estou sem ir à minha cardiologista, dificilmente encontro a medicação para comprar. Tem uma alternativa aí, doutor? Um genérico? A Losartana é uma medicação, inclusive, que é distribuída pelo governo, né? Pelo programa do SUS da farmácia popular. E que foi né? suspensa. Teve um período que a Losartana, teve um lote da Losartana que teve uma contaminação. Isso. Tá? E aí, esse lote que teve a contaminação foi suspenso. Por quê? A substância que deu na Losartana, ela causava mutação em micro-organismo. Então, assim, nada foi comprovado na parte humana. Como deu essa mutação, foi tirado o lote e foi feito os testes para ver se essa mutação que dá alteração nas bactérias daria no ser humano. Foi descartado que essa substância causasse algum dano ao ser humano, então tanto que voltou a produção normal. Doutor Leandro Cidreira, aqui no nosso chat. A pergunta, na verdade, é para mim, mas vou repassar pro senhor. Você conhece Leandro Cidreira? Não. Quando vejo minha esposa, minha pressão aumenta. Ixi. O que fazer? Irmão, depende. Se sua pressão tá aumentando, A porque... pergunta é pra você? É pra mim a pergunta. Ok. Eu vou responder, depois o doutor, se quiser, complementa. Ele perguntou pra mim, então eu vou responder. Irmão, é o seguinte, se a pressão tá aumentando porque sua mulher é exuberante, irresistível, maravilhosa, aí tá tudo sob controle. Você vai baixar a sua pressão fazendo umas coisas bacanas, depois em off eu te falo. Agora, se a pressão sua tá subindo porque você tá com dívidas no cartório, por assim dizer, aí, meu irmão, limpe sua barra pra parar de se estressar. Falei besteira, doutor? Não, tá certíssimo. Na verdade, a gente tem que... Problemas, se a gente não resolve, serão sempre problemas. Ande na linha, deixe de fazer bobagem. E aí, Sim, Marcelo? dívida no cartório e dívida no cartão. Pior Boleto ainda. para poder pagar, né, Vivaldo? Acontece, né? A pessoa já fica com aquela pressão em ter que quitar a dívida, e isso interfere também na pressão arterial. Claro, porque na verdade você tem o estímulo do adrenérgico, né? O estresse emocional de dia a dia, seja assim, um bom ambiente familiar, é uma questão financeira resolvida, isso também ajuda no controle da pressão arterial, né? Beleza, doutor, foi um prazer lhe conhecer. Acho que em breve nós nos veremos. O senhor também do outro lado da mesa, mas será no seu consultório. Viu? Beleza. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela presença, pela pontualidade. Nunca jamais na história desse programa o entrevistado chegou tão cedo. A gente Quase chegou depois da gente. olha, em condições normais de pressão e temperatura, né? Que veio ao caso, a gente teria até antecipado a sua entrevista, mas hoje, por conta desse quadro da Clima Vale Mais, a gente tem a transmissão no YouTube e a transmissão só começa, a equipe que viabiliza a transmissão só chega aqui às 8 da manhã, então a gente pede desculpa. Né, pelo chá de espera, mas espero que tenha feito bem ao coração esse papo muito esclarecedor. Obrigado, meu velho. Muito obrigado a todos. Um abraço aí, ouvintes da Sábado FM. Estamos aqui à disposição. Faltou uma coisa. Bora, Bahia. Verdão, Esse foi o doutor Everaldo Ribeiro, cardiologista da Clivale Mais, no Ligação Direta, entrevista super especial de hoje. Ligação Direta. Salvador! 8h23, informação. Mais de 1.000 policiais civis